Meu nome é Maria das Dores, mas quem me conhece de perto sempre me chamou de Mariinha. Hoje já tô com 82 anos no lombo, com o corpo mais frágil do que galho seco em tempo de estiagem, mas a memória, essa não enfraqueceu não. Continua cortando fundo, feito faca de vaqueiro amolada em pedra. Eu falo devagar, voz trêmula de rádio antigo chiando na frequência, porque cada palavra minha carrega peso, carrega lembrança, carrega cicatriz. E se você tiver paciência de me escutar, vai entender por que eu digo que sobreviver e viver são duas coisas muito diferentes. Eu sobrevivi muito tempo. Viver mesmo, eu só aprendi quando o cabelo já tinha embranquecido de vez. Deixa eu lhe dizer logo no começo, se inscreva nesse canal, porque quando você faz isso não é só para mim não. É para todo mundo que precisa ouvir uma palavra de coragem, uma história que cutuca lá dentro. É assim que essa corrente se espalha. E ainda tem mais. Todo mês, entre quem for inscrito, comentar e deixar o like, vai ter sorteio. É um jeitinho da gente transformar dor em carinho e fazer com que mais gente receba alívio onde só tinha silêncio. Então se ajeite, se inscreva e venha comigo, porque a história que eu vou abrir aqui não é fácil, mas é de verdade. Nasci numa vereda esquecida da Paraíba, bem no pé de um lajedo seco, cercada de mandacaru, chique-chique e galho retorcido. Era chão rachado de tanto sol, de fazer a vista tremer quando a gente olhava para o horizonte. Meu pai, seu Cícero, homem de mão calejada, trabalhava no engenho puxando boi e carregando feixe de cana. Morreu cedo, esmagado num acidente besta, quando eu ainda era só uma adolescente. Minha mãe, Dona Geralda, ficou sozinha, com 5 filhos pequenos e pouca força nos braços. Mulher simples, analfabeta, mas valente, daquelas que acorda antes da estrela e só vai dormir quando já não tem mais vela acesa. Eu, sendo a mais velha, virei braço direito dela, enquanto meus irmãos ainda corriam no terreiro com o nariz escorrendo e o pé descalço cheio de ferida. Eu já carregava lata d'água na cabeça, lavava roupa no açude até os dedos enrugarem e varava a noite fiando algodão para vender na feira. Era infância curta, daquelas que escorrem da mão antes mesmo de a gente saber o que é brincar. Quando completei 19 anos, apareceu a oportunidade de trabalhar em Campina Grande, na casa de uma família rica. A patroa, Dona Nazaré, mulher fina, sempre de vestido longo e cabelo preso com laquê, falava cantando, como quem tem mais tempo do que pressa. O marido dela, seu Almiro, era comerciante de respeito, dono de armazém no centro, sempre de paletó, mesmo no calor de rachar pedra. Era apontado como homem sério, de palavra. Minha mãe acreditou que aquilo era uma bênção. Vai, minha filha, aprende a viver na cidade grande, junta um dinheirinho, quem sabe muda de sorte, Deus está lhe abrindo um caminho. Eu fui, coração apertado, levando só 2 saias, uma blusa surrada e uma esperança escondida no fundo da mala de pano. No começo, parecia até certo. Eu acordava antes do sol, acendia o fogão de lenha, botava feijão no fogo, varria o quintal que parecia não ter fim. À tarde, cuidava da roupa da patroa, passava ferro quente até a mão doer. À noite, dormia num colchão fino encostado no canto da cozinha, escutando o barulho dos ratos correndo pelo forro. Não era vida boa, mas eu pensava, pelo menos aqui tem comida todo dia e um teto que não pinga quando chove. Mas logo percebi que nem tudo que parece ajuda é ajuda mesmo. Seu Almiro começou a me chamar de um jeito estranho. Não dizia só Maria, era minha menina, minha protegida. No começo, eu pensei que fosse cuidado, mas depois vi que tinha outro peso. O olhar dele demorava demais. A voz dele descia mole demais, feito cobra escorregando por dentro do mato. Ele dizia que eu era esperta, que obedecia bem, que eu tinha futuro. Eu baixava a cabeça, calada, porque não sabia responder. Mas por dentro, meu coração já dizia que tinha perigo no ar. Dona Nazaré vivia adoentada, de cama, reclamando de dor nos ossos. Com isso, quem assumia a casa quase toda era eu. E nessa brecha, a presença de seu Almiro ficava mais forte. Ele inventava desculpa para me chamar no armazém. Dizia que confiava só em mim para organizar as contas, que precisava que eu fosse buscar alguma coisa na hora. E eu ia, porque naquela época desobedecer era como pedir castigo. Só que
Cada ida era um silêncio pesado, uma respiração presa, uma sensação de que eu estava num caminho que não queria trilhar, mas não sabia como sair. Eu me lembro de uma noite em particular. A casa toda dormia, só o vento batendo na janela e o tic-tac do relógio da sala. Eu acordei com a garganta seca, fui até a cozinha beber água. Quando voltei, senti que tinha alguém no corredor. Era ele, parado, olhando, sem dizer palavra. Um silêncio que pesava mais que grito. Eu congelei. Ele sorriu de lado, baixou a cabeça e disse só: "Você é de confiança, Maria. Lembre-se disso." E passou por mim como se nada fosse. Mas eu sabia que não era nada, não. Era o começo de um fardo que ia me acompanhar por anos. Naquela época, eu não tinha coragem de falar com minha mãe, nem com ninguém. No interior, homem respeitado era quase santo. Quem ia acreditar numa empregada recém-chegada? Então eu calei, engoli o medo e continuei varrendo, cozinhando, obedecendo. Cada dia virava um tijolo no meu silêncio. Eu acordava com vontade de chorar e dormia com a garganta fechada. Às vezes eu sonhava que estava correndo no sítio de novo, mas acordava sempre no colchão fino da cozinha, com a parede fria encostada nas minhas costas. E assim foram passando os dias, as semanas, os meses. Eu já não era a mesma. A menina do sítio tinha virado sombra na cidade grande. O povo que via de fora achava que eu tinha dado sorte. Olha só, Maria tá em casa de gente boa, não passa fome, tem futuro. Mal sabiam eles que futuro nenhum se constrói em cima de segredo. Foi aí que eu aprendi o peso do silêncio. Porque o silêncio, minha gente, não é só falta de palavra. É prisão. É corrente invisível. E eu carreguei essa corrente muito tempo, até que um dia ela quase me afundou de vez. Missa quando tinha força. O resto da casa ficava nas minhas mãos. Eu lavava, passava, cozinhava, arrumava os armários, cuidava até das roupas íntimas dela. Era tanto serviço que às vezes eu esquecia que era só uma moça de 19 anos. Parecia que eu já tinha vivido uma vida inteira e ainda assim sentia que nada era meu. Com a doença dela, a rotina mudou. Eu passei a dormir num quartinho dos fundos, separado da cozinha. Um cômodo pequeno, com cama de ferro, colchão fino e parede de cal virada no bolor. O povo dizia que era mais confortável que a cozinha, mas para mim aquilo virou prisão. Era perto demais do corredor principal, perto demais de onde ele passava toda a noite. O silêncio da casa pesava como pedra. Eu me encolhia no canto da cama, abraçava o travesseiro e rezava baixinho para que Deus me fizesse invisível. Seu Almiro já não escondia tanto a vigilância. Onde eu ia, ele aparecia. Se eu estava no quintal, ele inventava de ir olhar as galinhas. Se eu estava lavando roupa, ele vinha ver se a água estava limpa. Se eu ia na feira comprar verdura, ele me acompanhava até a porta e dizia: "Não esqueça, Maria, que confiança é coisa rara. E eu confio em você." Eu sorria sem mostrar dente, como quem agradece, mas por dentro só pensava em correr. Só que para onde? A patroa, sem saber de nada, achava bonito. Dizia que eu tinha dado sorte, que o marido dela me tratava como se fosse filha. E repetia isso para a vizinhança. Eu ouvia, com a cara baixa, e sentia a mentira se entranhar no meu peito. Porque filha não é olhada do jeito que ele me olhava. Filha não é cercada de segredo. Mas quem ia acreditar em mim? Às vezes, quando eu estava na cozinha, ele aparecia de mansinho e puxava conversa. Falava baixo, sem pressa, como quem planta palavra para colher silêncio. Dizia que eu era especial, que nem todas as meninas sabiam obedecer, que eu tinha algo diferente. Você é minha confiança, Maria. Tem coisa que homem não fala para qualquer mas para você eu posso. Eu só balançava a cabeça, calada. Porque qualquer palavra que saísse da minha boca podia virar arma contra mim. Eu comecei a inventar desculpa para não ficar sozinha em casa. Dizia que precisava ir à venda, que tinha que buscar água, que tinha recado para entregar. Mas não adiantava. Ele sempre achava um jeito de me prender. Deixe que eu mesmo faço, Maria. Você fica. Quero conversar com você. E cada vez que ele falava isso, eu sentia meu estômago embrulhar, como se tivesse comido pedra. No domingo, quando a gente ia à missa, ele fazia questão de andar ao meu lado, como quem mostra troféu. O povo cumprimentava, elogiava. Ah, seu Almiro, que moça de respeito a senhora conseguiu. Obediente, trabalhadeira. É como filha, né? Ele sorria e confirmava.
E eu sorria também, porque sorrir era mais seguro que explicar. Nessa época, eu já não dormia direito. Passava a noite virando de um lado para o outro, com o coração acelerado. Qualquer barulho me fazia pular da cama. O estalo da porta, o ranger da madeira, até o vento batendo na janela virava ameaça. Eu comecei a dormir vestida, de saia e blusa, como quem tenta se proteger até no sono. Guardava debaixo do travesseiro uma tesourinha de costura, não para usar, mas porque me dava a sensação de que eu ainda tinha escolha. Minha mãe vinha me visitar de vez em quando, mas eu não tinha coragem de falar nada. Eu olhava para ela, cansada, com a mão rachada de sabão, e pensava: se eu contar, ela não vai acreditar. Ou pior, vai acreditar e vai dizer que é invenção da minha cabeça. Então eu calava. A gente conversava sobre roça, sobre meus irmãos, sobre o tempo. Ela dizia que eu estava mais bonita, mais gorda, que ali eu não passava necessidade. Eu sorria e dizia que estava bem. Porque às vezes mentir era mais fácil que abrir a boca e sangrar. Teve uma vez que eu quase falei. A vizinha, Dona Quitéria, me chamou na feira para ajudar a carregar uns legumes. Eu fui e no meio do caminho ela disse: Maria, você anda diferente. Tá sempre calada, com o olho baixo. Alguma coisa lhe aflige? Eu abri a boca, mas as palavras não saíram. Era como se tivesse uma mão apertando minha garganta. Então eu só sorri, balancei a cabeça e disse que era cansaço. Ela acreditou. Todo mundo acredita quando a mentira vem com a cara certa. Foi nesse tempo que eu aprendi a viver de disfarce. Eu sorria quando queria chorar. Eu dizia, tô bem, quando o corpo gritava. Eu fingia que acreditava nele, fingia que era grata, fingia que não via perigo. E quanto mais eu fingia, mais eu me afastava de mim mesma. Eu me tornei sombra, uma sombra obediente, que não atrapalhava, que não incomodava, que não dizia nada. E aqui eu quero abrir um parêntese com você que me escuta agora. Se essa história está ressoando aí dentro, se de alguma forma você já sentiu o peso de ter que calar para sobreviver, eu lhe peço, clique no botão Valeu demais. Esse gesto simples ajuda essa mensagem a alcançar outros corações que estão sufocados pelo silêncio. É como acender uma lamparina no meio da escuridão. Se puder, faça isso agora. Voltando, os dias foram virando semanas, as semanas virando meses. E cada vez mais eu me sentia prisioneira, sem corrente. Eu olhava pela janela do quartinho e via o céu aberto, mas dentro de mim só tinha muro. Eu via gente na rua, rindo, conversando, comprando pão na padaria e pensava, será que um dia eu vou poder rir de novo sem medo? Eu comecei a escrever em papel de embrulho, escondida. Não sabia direito o que escrever. Às vezes, só fazia risco, rabiscava árvore, rio, rosto sem olho. Era minha maneira de gritar sem fazer barulho. Escondia os papéis debaixo do colchão como quem esconde pecado. Se alguém achasse, eu não saberia explicar. Mas escrever era a única forma de não enlouquecer de vez. O que mais me doía era ver como todo mundo acreditava nele. Na rua, chamavam de homem de respeito, trabalhador, bom marido. Na igreja, o padre elogiava a família, dizia que era exemplo. E eu, que sabia a outra face, ficava em silêncio, porque se eu abrisse a boca, era eu quem virava a mentirosa, a ingrata, a destruidora de lar. Esse era o jogo dele, me prender no silêncio, me sufocar na culpa. Houve dias em que eu quis sumir. Pensei em fugir, mas não sabia para onde. O mundo fora daquela casa parecia grande demais para mim. Eu não tinha dinheiro, não tinha estudo, não tinha apoio, só tinha medo. E o medo, quando cresce dentro da gente, vira muro mais alto do que qualquer prisão. E assim eu fui vivendo, dia após dia, como quem anda em areia movediça. Cada passo me puxava mais profundo. Eu já não era só Maria, a filha de Dona Geralda. Eu era a moça da casa de seu Almiro, e o nome dele grudava no meu como tatuagem. Uma tatuagem que eu não escolhi, mas que parecia nunca sair, com linha invisível. Cada vez que eu pensava em abrir, vinha o medo, o olhar dele atravessando o meu pensamento e eu engolia de novo as palavras. Só que tinha hora que o corpo não aguenta tanto silêncio. Ele pede socorro do jeito dele. O meu pedia na forma de febre, dor de cabeça, enjoo sem motivo. Eu fingia doença para não sair com ele, para escapar de certas conversas,
Mas nem isso adiantava, porque ele sempre voltava depois, dizendo que entendia meu cansaço e que a gente podia remarcar. Era como se eu nunca tivesse escolha. Uma vez, eu achei que ia conseguir falar. Era uma tarde de feira. Eu tinha ido comprar farinha e tomate. Encontrei Dona Quitéria, vizinha antiga, dessas mulheres que têm olho de raio-x, que olha fundo e vê além do que a gente mostra. Ela segurou meu braço, olhou nos meus olhos e perguntou: Maria, você anda abatida, minha filha. Tem alguma coisa errada? Meu coração disparou. Eu abri a boca, senti o nó subir na garganta, mas as palavras ficaram presas. Era como se tivesse alguém segurando minha língua. Eu só balancei a cabeça dizendo que era cansaço. Ela acreditou. Todo mundo acredita quando a mentira é mais fácil que a verdade. Outra vez, eu tentei falar na igreja. O padre tinha chegado de outra paróquia, homem novo, cheio de entusiasmo. Depois da missa, ele ficou cumprimentando o povo na porta. Quando chegou minha vez, ele segurou minha mão e disse: Você tá com o olhar triste, minha filha. Se quiser conversar, me procure. Eu quase chorei ali mesmo. Quase disse. Mas aí olhei para o lado e vi seu Almiro, parado, sorrindo, cumprimentando os vizinhos como se fosse um santo. Meu peito fechou. Eu só baixei a cabeça e saí. Nunca mais tive coragem de procurar o padre. Eu escrevia muito nessa época. Pegava qualquer pedaço de papel, embrulho de pão, saco de arroz vazio e rabiscava. Não eram palavras, eram desenhos. Árvores retorcidas, rios cheios de mãos, rostos sem boca. Era a minha forma de dizer o que eu não tinha coragem de falar. Eu escondia os papéis debaixo do colchão. Um dia, ele quase encontrou. Eu entrei no quarto e vi ele mexendo nas minhas coisas. O coração quase parou, mas ele não viu os rabiscos. Deus me protegeu naquele momento. Teve também uma professora da catequese, Dona Ivonete, que reparou em mim. Eu ia às aulas no domingo, ajudava a arrumar os bancos da capela. Ela me chamou de lado e disse: Maria, você tem talento para ensinar criança. Já pensou em ser catequista? Eu sorri, mas por dentro doía. Como eu podia ensinar fé se eu mesma já não tinha força de acreditar que alguém me salvaria? Ainda assim, eu pensei em contar para ela, mas não consegui, porque eu já sabia o que o mundo faria. Me chamaria de mentirosa. E foi aí que eu percebi uma coisa dolorosa. Não era só ele que me prendia. Era todo o entorno. Era a cidade pequena que idolatrava ele. Era minha mãe que acreditava mais na fachada dele do que em mim. Era a patroa que me chamava de filha sem imaginar o peso do que acontecia. Eu estava sozinha. Sozinha de um jeito que nem reza parecia alcançar. As noites eram as piores. Eu deitava na cama do quartinho, encolhida, e ficava escutando o barulho da casa. O estalo da porta, o ranger da escada, o sopro do vento entrando pela janela. Tudo era ameaça. Eu aprendi a distinguir até o barulho do chinelo dele no corredor. Quando era leve, eu sabia que ele só ia pegar água. Quando era arrastado, eu já tremia, porque podia ser visita indesejada. Muitas vezes, ele não entrava, só parava na porta, ficava ali, respirando. Eu fingia que dormia. O silêncio dele era mais pesado que um grito. Eu comecei a planejar fuga. Imaginava caminhos, pensava nos horários em que o portão ficava aberto, calculava quanto tempo levaria até a rua principal. Mas aí lembrava que não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro, não tinha família na cidade, não tinha nem coragem. Fugir parecia sonho distante, coisa que só acontecia em novela. Uma tarde, choveu forte. A água descia pela calha, fazendo barulho de trovão. Eu estava na cozinha, sozinha, e comecei a chorar baixinho. Chorei tanto que pensei que ia desmanchar. Foi nesse choro que entendi que se eu não pedisse ajuda, eu ia me perder de vez. Peguei um caderno velho da patroa, arranquei umas folhas e escrevi tudo. Não com detalhes, porque eu ainda não tinha palavras, mas escrevi: Eu tenho medo. Eu não quero ficar aqui. Ele não é o que parece. Escondi a carta dentro de um livro de missa. Pensei em deixar na sacristia, mas faltou coragem. O medo sempre chegava primeiro. Nesse tempo, minha mãe veio me visitar. Eu quase contei. Quase. Ela sentou na cozinha, tomando café ralo, e disse que estava orgulhosa porque eu parecia mais mulher, mais responsável. Eu quis gritar: Mãe, eu tô morrendo por dentro! Mas não consegui. Eu sabia que ela precisava acreditar que eu estava bem, porque a vida dela já era dura demais.
Então eu calei. De novo. E assim eu fui me acostumando a viver em silêncio. Um silêncio que pesava tanto que às vezes eu sentia vontade de me jogar dentro do rio só para ouvir barulho diferente. Mas eu não fiz, porque no fundo eu ainda tinha esperança de que um dia alguém me ouviria. E é por isso que eu tô falando aqui agora, tantos anos depois. Porque se você que está me escutando já sentiu vontade de pedir ajuda e não conseguiu, saiba que eu entendo. Eu sei como é engolir palavra até perder a própria voz. E quero lhe pedir uma coisa. Se inscreva nesse canal, mas não só isso. Escreve aqui nos comentários o que você sentiu ouvindo essa parte da minha história. Pode ser uma palavra só, um desabafo, uma lembrança. Porque cada comentário é como um grito que ecoa, e esse eco pode alcançar alguém que também precisa ouvir que não está sozinho. Não tinha mais noção de tempo. Às vezes esquecia que era domingo, esquecia que tinha feira na cidade, esquecia até do meu próprio aniversário. Era como se eu tivesse deixado de existir e virado só sombra obediente. Mas Deus sempre arruma um jeito de colocar gente no nosso caminho. E no meu apareceu um motorista de ônibus chamado João Batista, mas o povo chamava de Joãozinho da Guanabara. Ele fazia as linhas de Campina Grande até Recife. Homem de fala mansa, sorriso de canto, sempre, com um lenço no pescoço para enxugar o suor. Ele costumava parar na venda perto da casa para comprar cigarro e café. E eu, que ia lá buscar mantimento, acabei cruzando com ele algumas vezes. No começo, era só bom dia e boa tarde. Depois, ele começou a puxar conversa. Perguntava se eu estava bem, se não sentia falta do sítio, se gostava da cidade. Eu respondia com pouco, porque tinha medo até das palavras. Mas o olhar dele era diferente. Não era olhar de quem queria nada em troca. Era olhar de gente que já viu sofrimento no mundo e reconhece quando encontra. Um dia, voltando da feira, ele me alcançou no caminho e disse: Maria, se um dia você quiser mudar de vida, me diga. Eu passo por aqui toda semana. Não vou perguntar nada, não vou julgar. Só vou ajudar. Eu congelei. Ninguém nunca tinha me oferecido saída antes. Meu coração disparou. Minhas mãos suaram. Mas eu não disse nada. Só baixei a cabeça e segui. Nos dias seguintes, fiquei remoendo aquilo. Era como se uma porta tivesse se aberto, mas eu não tivesse coragem de atravessar. Eu pensava, se eu fugir, para onde vou? E se ele me encontrar? E se ninguém acreditar em mim? O medo era a corrente mais pesada que grilhão de ferro. Foi então que aconteceu uma cena que nunca saiu da minha memória. Era noite. Eu estava no quartinho, escrevendo num pedaço de papel. Desenhava um rio, um barco, eu dentro dele indo embora. De repente, ouvi passos no corredor. Ele parou na porta. Ficou ali, respirando fundo. Depois disse baixinho: Lembre-se, Maria, que confiança é tudo. Quem perde confiança, perde a vida. E saiu. Eu fiquei paralisada. Foi naquele instante que eu entendi. Se eu não fugisse, eu ia morrer por dentro de vez. Dias depois, quando fui na venda, encontrei Joãozinho de novo. Ele percebeu meu semblante e disse só: Ainda vale, viu? O banco do ônibus está guardado para você quando quiser. Eu senti vontade de chorar, mas segurei. Assenti com a cabeça, rápido, e saí correndo. Aquilo foi sinal. Durante semanas comecei a planejar. Eu sabia que não podia sair com nada nas mãos, porque chamaria a atenção. Escondi um pedaço de pão amanhecido e algumas folhas rabiscadas dentro da barra da saia. Decorei o horário do ônibus. Passava toda quinta-feira no fim da tarde. Rezei muito. Pedi coragem. O dia chegou. Eu acordei tremendo, mas fingi normalidade. Lavei roupa, cozinhei feijão, limpei a sala. Quando a patroa adormeceu e ele saiu pro armazém, eu vesti a saia com os rabiscos escondidos. Disse para a cozinheira que ia na venda comprar sal. Andei rápido, coração na garganta, e quando virei a esquina, vi o ônibus encostado. Joãozinho me olhou, entendeu na hora. Não precisei falar nada. Ele abriu a porta e disse: Sobe, menina. Eu tremia tanto que quase não consegui subir o degrau. Sentei no fundo, escondida, o coração batendo tão alto que parecia que todo mundo podia ouvir. O ônibus partiu. Eu olhava pela janela e via as ruas ficando para trás, assim que os casa ficando longe, o medo ficando pequeno. Pela primeira vez em anos, senti que o ar entrava de verdade nos pulmões. A viagem até Recife foi longa.
O barulho do motor embalava meus pensamentos. Eu não sabia o que ia acontecer quando chegasse, mas sabia que qualquer destino era melhor do que aquele quartinho mofado. Joãozinho não fez pergunta. Só me deu uma garrafa de água e disse: "Agora você respira. O resto a gente vê depois." Quando chegamos, ele me levou até um armazém de ferro velho onde um primo dele trabalhava. Era lugar sujo, cheio de graxa, mas havia espaço para dormir num quartinho nos fundos. O primo, seu Zeca, olhou para mim sem julgar. Só disse: "Fique o tempo que precisar. Aqui ninguém pergunta nada." Eu chorei como nunca tinha chorado. Chorei de medo, de alívio, de cansaço. Chorei até o corpo doer, mas era um choro diferente. Era choro de quem começa a nascer de novo. E aqui eu quero falar com você que me escuta. Se essa parte da história lhe tocou, se você já sentiu vontade de largar tudo e recomeçar, saiba que não está sozinho. E se quiser apoiar para que essa mensagem chegue em mais gente, clique no botão "Valeu demais." Esse gesto ajuda a acender luz em caminhos que parecem escuros demais. Nos dias que seguiram, aprendi outra vida. Acordava cedo, ajudava no armazém, carregava caixa, lavava peça de motor. Era serviço pesado, mas era liberdade. Eu podia andar na rua sem medo de encontrar ele na esquina. Eu podia dormir sem esperar passo no corredor. Eu podia respirar. Ainda assim, o passado me perseguia. À noite, deitada no colchão improvisado, eu sonhava com a casa, com o olhar dele, com as palavras sussurradas. Acordava suada, com o coração disparado, mas agora eu tinha escolha. Podia levantar, abrir a porta e ver o céu. E isso fazia toda a diferença. Eu comecei a escrever de novo, só que dessa vez não escondia. Tinha um caderno velho que seu Zeca me deu. Escrevia tudo: o medo, a fuga, o cheiro do ônibus, a voz de Joãozinho. Escrevia para não esquecer, porque eu sabia que se eu esquecesse, podia cair na ilusão de que nunca aconteceu. E aconteceu. E escrever era a minha forma de provar para mim mesma que eu tinha sobrevivido. Barulhenta, cheia de gente apressada, cada qual com sua luta. E eu, perdida no meio desse formigueiro, me sentia menor do que grão de areia. Mas, ainda assim, livre. Joãozinho me deixou no ferro velho de seu Zeca, e foi ali que comecei minha vida de novo. O quartinho dos fundos era pequeno, só uma cama improvisada com colchão gasto e uma mesa que rangia quando eu apoiava o caderno. Mas para mim era palácio. Eu podia fechar a porta e saber que ninguém ia bater nela de madrugada. Eu podia dormir sem esperar passos no corredor. O silêncio dali era outro. Silêncio de cansaço, de motor desligado, de martelo que parava quando o dia acabava. Não era silêncio de ameaça. No ferro velho, eu ajudava do jeito que podia. No começo, só lavava peça, carregava lata, varria o chão coberto de graxa. Era serviço pesado, mas eu me agarrava a cada tarefa como quem se agarra à corda em enchente. Quanto mais sujava o corpo de óleo, mais eu sentia que estava limpando a alma. À noite, eu deitava cansada, mas com uma paz que fazia tempo não me visitava. Mesmo assim, as lembranças não me largavam. Muitas noites eu acordava com pesadelo, suada, coração disparado. Via o rosto dele, o corredor da casa, a sombra parada na porta. Eu chorava baixinho, com medo de acordar seu Zeca. Ele nunca perguntou nada, mas parecia entender. Um dia, me viu lavando o braço até a pele arder, tentando arrancar coisa que não saía. Ele disse só: "Isso aí não sai com água, Maria, mas com o tempo amansa." Não explicou mais nada, mas aquelas palavras ficaram comigo. Foi nessa época que descobri um gosto que me salvou: escrever. Seu Zeca me arrumou um caderno velho de capa azul, com folhas amareladas. Eu comecei a escrever tudo o que lembrava. No começo eram frases soltas, pedaços de pensamento. Depois virou relato. Eu escrevia sobre a casa, sobre minha mãe, sobre os olhares, sobre o medo. Escrevia chorando, escrevia tremendo, escrevia até a mão doer. Mas escrever me dava sensação de que eu não estava louca, de que aquilo tinha sido real. Era como se eu contasse a mim mesma o que ninguém queria ouvir. Trabalhei no ferro velho alguns meses, até que Joãozinho apareceu de novo. Disse que conhecia um padeiro precisando de ajudante. "É menos pesado que ferro velho, Maria. Quem sabe é bom para você." Eu pensei muito antes de aceitar,
mas aceitei. A padaria ficava em Afogados, bairro barulhento, cheio de vida. O padeiro, seu Elias, era homem sério, de poucas palavras, mas justo. Eu acordava de madrugada, antes do galo, para sovar massa, assar pão, varrer salão. O cheiro do pão quente invadia meu corpo e me lembrava que havia vida fora do medo. Lá, eu ganhava pouco, mas já era alguma coisa minha. Consegui pagar um quartinho de pensão. Simples, cama de ferro, lençol puído, mas só meu. Eu mesma fechava a porta, eu mesma girava a chave. Aquilo era luxo para quem vinha de tanto silêncio forçado. Na pensão, conheci outras mulheres. Tinha Dona Celina, costureira de fala alta, que dividia histórias de casamento e desgraça. Tinha Joana, moça nova, que trabalhava como doméstica e sonhava em ser professora. A convivência com elas me ensinou que dor compartilhada dói menos. Às vezes, a gente sentava no corredor tomando café ralo e uma contava pedaço da vida para outra. Eu nunca tive coragem de abrir tudo, mas escutar já me fazia sentir parte do mundo de novo. Mesmo assim, a sombra dele me seguia. Eu caminhava na rua e achava que via seu rosto em cada esquina. Qualquer homem de paletó me fazia estremecer. Qualquer sorriso enviesado me dava enjoo. Eu tinha medo de tudo, até do vento batendo forte. Muitas vezes me escondia no banheiro da padaria só para respirar fundo e não chorar na frente dos outros. Foi aí que apareceu uma coisa nova na minha vida, a escola noturna. Uma das clientes da padaria, professora chamada Dona Lourdes, me perguntou se eu sabia ler. Eu disse que não. Ela respondeu: "Então venha para escola. Nunca é tarde, Maria." No começo eu resisti. Achava que já era velha demais, que a cabeça não ia aprender. Mas depois pensei, se eu não aprender agora, quando vou aprender? E fui. À noite, depois do trabalho, eu me sentava na sala cheia de adultos que também não sabiam ler. O quadro negro, o giz, as letras formando palavras, era como nascer outra vez. Eu descobri o poder do alfabeto. Descobri que podia dar nome às dores que me corroíam. Não precisei mais desenhar só árvores e rios. Agora eu escrevia frases inteiras. Eu sofri, eu sobrevivi, eu quero viver. E cada palavra escrita era tijolo novo na minha reconstrução. Nessa escola, conheci gente que me marcou. Tinha um rapaz chamado Anselmo, vendedor ambulante, que dizia que estudar era sua chance de não morrer ignorante. Ele me incentivava, me emprestava livro. Eu lia devagar, mas lia. Lia poesia, lia crônica, lia até bula de remédio. E quanto mais lia, mais entendia que minha história não era culpa minha, que eu tinha sido vítima de uma armadilha. E essa compreensão foi libertando minha mente. Ainda assim, eu tinha medo de contar. Guardava segredo até das amigas da pensão. Só escrevia. Escrevia em cadernos que escondia dentro da mala. Às vezes, lia em voz baixa para mim mesma, como quem ensaia coragem. Mas ainda não tinha força para mostrar para ninguém. O tempo foi passando e eu fui juntando moedinha por moedinha. Consegui comprar umas roupas novas, sapatos simples, mas meu. Consegui mandar dinheiro para minha mãe, que ainda vivia no sítio com meus irmãos. Ela nunca soube da verdade. Para ela, eu dizia só que trabalhava muito e que estava bem. Eu não queria que ela carregasse culpa. O mais importante, eu comecei a sentir que minha vida não era só sobrevivência. Era dura, sim, mas era minha. Cada pão sovado, cada letra aprendida, cada noite de sono sem medo era vitória. Eu não era mais a sombra que obedecia. Eu estava virando mulher de verdade, dona do próprio caminho, mesmo que torto. E aqui eu digo para você que me escuta. Talvez você também tenha passado por coisa que achou que não ia aguentar. Talvez tenha fugido de casa, talvez tenha enterrado o segredo, talvez carregue silêncio até hoje. Mas se eu consegui, analfabeta, pobre, sozinha numa cidade grande, você também pode dar passo pequeno, mas firme, porque vida não é só respirar. É poder escolher, mesmo que escolha simples, como comprar o próprio pão. Foi assim que começou minha reconstrução. Tijolo por tijolo, palavra por palavra, lágrima por lágrima. E cada passo que eu dava me afastava mais da prisão que me seguiu por tantos anos. Eu ainda ia ter muito chão pela frente, muita dor para cicatrizar, mas pela primeira vez, eu acreditava que o futuro podia ser diferente. Merendeira de escola,
Cada dia era batalha, mas pelo menos era batalha escolhida por mim. Eu levantava cedo, ajeitava o cabelo, botava o avental e sabia que aquele suor era meu, não imposto. Só que mesmo com essa vida nova, o passado não saía de mim. Era como cicatriz mal fechada. Não doía todo dia, mas bastava uma lembrança, um cheiro, um rosto parecido, e o corte se abria de novo. Com o tempo, aprendi a viver com as marcas. Aprendi a sorrir de verdade em algumas manhãs. A cantarolar baixinho enquanto varria o pátio da escola. Até me permitir rir das piadas dos colegas, dividir pedaço de bolo nas festas simples. Mas dentro de mim havia um eco que não silenciava. A memória da minha mãe, a lembrança da casa de Campina Grande e principalmente a sombra dele, seu Almiro. Eu já tinha passado dos 40 quando decidi voltar. A notícia veio por intermédio de uma vizinha de infância que encontrei por acaso na feira de São José, no Recife. Ela me contou que minha mãe estava doente, enfraquecida, quase não saía mais de casa. Eu senti o chão se abrir. Fazia anos que eu não punha os pés naquela cidade. Anos que eu fingia que Campina Grande tinha desaparecido do mapa. Mas mãe é mãe, mesmo quando falha, mesmo quando não nos protege. Eu sabia que precisava ir. A viagem de ônibus foi longa. Eu ia olhando pela janela, vendo as estradas, o mato seco, os povoados pequenos. Cada quilômetro percorrido parecia puxar lembrança de dentro de mim. Eu me vi menina de novo, com lata d'água na cabeça, com joelho ralado de correr no terreiro, com o coração apertado de medo. Eu fechei os olhos e rezei para ter força. Quando cheguei, a rodoviária parecia menor do que eu lembrava. As ruas também. Talvez porque eu tivesse crescido por dentro, endurecido com a vida. Andei devagar até a casa da minha mãe. O portão de ferro estava enferrujado, o muro descascado. Bati. Quem abriu foi uma vizinha, cuidadora que agora ajudava nas tarefas. Minha mãe estava sentada na sala, magra, cabelo branco, olhar perdido. Quando me viu, piscou devagar, como quem tenta reconhecer sombra antiga. Eu disse: "Sou eu, mãe." "Maria." Ela demorou para reagir. Depois olhou para a parede de novo. Eu chorei em silêncio. Não tinha mais nada a cobrar dela. Ela já não tinha lembrança para me devolver. Mas eu ainda tinha algo pendente. Perguntei pela vizinha: "E ele? E seu Almiro?" Ela disse que ele estava vivo, mas acabado, morando sozinho, doente, numa casa, perto do mercado. Meu coração disparou. Eu sabia que aquele era o momento que a vida me guardava. Não era vingança, era a necessidade de encarar o passado de frente. No outro dia, fui até lá. A casa estava caída, cheia de mato no quintal. Bati na porta. Ele demorou para abrir. Quando abriu, quase não reconheci. Magro, cabelo ralo, mão tremendo. Mas os olhos... os olhos eram os mesmos. Olhos de cobra, só que agora apagados. Ele me encarou sem acreditar. "Maria?" Eu respirei fundo. Disse, com voz firme: "Sou eu. Vim lhe dizer que eu lembro de tudo. Tudo." Ele tentou sorrir, como fazia antigamente, mas o sorriso morreu no canto da boca. Balbuciou que estava velho, que não lembrava direito. Eu não deixei. Olhei dentro dos olhos dele e falei: "Eu sobrevivi. Você não me matou por dentro. Eu tenho voz agora." Minhas mãos tremiam, mas a voz saiu inteira. Eu não precisava gritar. O silêncio que eu rompi naquele instante foi mais alto que qualquer berro. Ele baixou a cabeça. Eu virei as costas e saí. Na rua, minhas pernas bambearam, mas meu peito estava leve como nunca antes. Era como se eu tivesse tirado uma pedra de dentro do coração. Eu não precisava mais carregar aquele peso sozinha. Eu tinha falado. Eu tinha me libertado. E aqui, eu quero falar com você que me acompanha nessa história. Se essa parte tocou fundo no seu coração, se de algum jeito você já precisou encarar fantasmas do passado, clique no botão "Valeu demais." Esse gesto é como abraço. Silencioso, ajuda a espalhar essa mensagem para outras pessoas que também precisam ter coragem de enfrentar a própria história. Naquele mesmo dia, voltei para a casa da minha mãe. Sentei ao lado dela, segurei a mão magra e fiquei em silêncio. Ela não reconhecia mais, mas dentro de mim eu já tinha perdoado e enterrado o que precisava. Não por ela, mas por mim. Passei alguns dias em Campina Grande. Andei pelas ruas, vi o rio parado, o mesmo rio que um dia foi meu cárcere.
Mas agora ele não tinha mais poder sobre mim. Era só água correndo. Quando voltei para Recife, senti que deixava pedaço da dor para trás. Não que tivesse desaparecido. Cicatriz não some. Mas agora não doía todo dia. Agora era a marca que eu podia olhar sem sangrar. Anos trabalhando dobrado. Eu respirava fundo e o ar parecia entrar mais leve, sem tropeçar em pedra de lembrança. Ainda assim, eu não me iludia. Cicatriz não some. Só fica ali, quieta, esperando hora de doer de novo. Nessa época, eu já passava dos 42 anos. Trabalhava como merendeira em escola estadual, lugar barulhento, cheio de menino correndo, professor reclamando de salário, diretora gritando no corredor. Era cansativo, mas ao mesmo tempo me dava a sensação de pertencimento. Eu servia comida, ouvia as conversas, via nos olhos das crianças algo que me lembrava que a vida seguia, apesar de tudo. À noite, voltava para casa cansada, mas com o corpo satisfeito de ter servido a um propósito. Foi justamente nessa escola que conheci o homem que mudou minha vida. O nome dele era Raimundo, mas o povo chamava de Mundinho. Ele era auxiliar de serviços gerais, encarregado de consertar porta, limpar caixa d'água, trocar lâmpada. Alto, magro, sempre com boné, na cabeça e sorriso fácil. Mas o que mais chamava a atenção nele era a calma. Ele fazia tudo sem correria, como quem sabe que a vida não precisa ser vivida à tapa. No começo, eu mal olhava. Tinha medo de todo homem que cruzava meu caminho. Eu conversava só o necessário. Bom dia, aqui precisa limpar, falta gás na cozinha. Mas Mundinho tinha paciência de santo. Nunca forçava a conversa, nunca invadia espaço. Um dia eu estava lavando panela pesada e quase derrubei no chão. Ele apareceu do nada, segurou a borda e disse: "Cuidado, Dona Maria, essa panela aí pode quebrar mais que o chão." Eu ri pela primeira vez em muito tempo. Riso tímido, mas riso de verdade. A partir daí, ele foi se achegando. Às vezes, me esperava no portão da escola para me acompanhar até a parada de ônibus. Outras vezes, deixava um pedaço de bolo que a mãe dele fazia. Nunca com segundas intenções, sempre com simplicidade. E aquilo foi desarmando meu coração aos poucos. Eu ainda tinha medo, claro. Cada gesto de carinho parecia armadilha. Cada sorriso me lembrava do passado. Mas Mundinho não desistia. Ele não queria pressa, queria presença. Um dia, ele me convidou para a feira. Disse que ia comprar fruta e perguntou se eu queria ir junto. Eu quase disse não, mas a boca se adiantou e respondeu sim. Fomos. Caminhamos entre barracas de cheiro verde, de peixe, de queijo coalho. Ele me deixou escolher laranja, abacaxi, banana. Depois comprou cocada e me deu metade. Eu comi, devagar, com gosto de infância. Quando nos sentamos no banco da praça, ele disse: "Dona Maria, a senhora ri bonito, devia rir mais." Eu engasguei com a cocada, mas não respondi. Por dentro, algo em mim queria acreditar. Com o tempo, o convite virou costume. Feira, missa, padaria, caminhada curta no domingo. Ele nunca me pressionou, nunca perguntou do meu passado. E isso foi o maior presente, porque até então todo mundo queria saber de onde eu vinha, por que eu não tinha marido, por que eu não tinha filho. Ele não. Ele só queria saber se eu estava com fome, se eu precisava de ajuda para carregar sacola, se eu queria companhia para andar. Depois de quase um ano assim, ele me pediu em casamento. Não foi com aliança de ouro, nem com discurso bonito. Foi simples, na beira do fogão da escola, enquanto eu mexia a panela de feijão. Ele encostou no batente e disse: "Maria, eu queria lhe ter como companheira de vida. Se a senhora quiser, claro. Se não quiser, continuo seu." Amigo. Eu tremi dos pés à cabeça. Medo tomou conta. Eu pensei em recusar, mas a coragem falou mais alto. Disse só: "Eu quero tentar." Nos casamos na igreja simples do bairro. Festa pequena, só com colegas da escola e vizinhos da pensão. Eu usei vestido emprestado, véu de renda velho, mas me senti rainha. Mundinho de paletó surrado não tirava o sorriso do rosto. Quando o padre perguntou se eu aceitava, minha voz quase não saiu, mas saiu. Aceito. E naquele momento, pela primeira vez, eu senti que talvez fosse possível reescrever minha história. A vida de casada não foi fácil no começo. Eu tinha medo de toque, medo de abraço, medo até de dormir na mesma cama.
Muitas noites eu me encolhia no canto, esperando o fantasma do passado aparecer. Mundinho percebia e não forçava nada, só dizia: Maria, eu tô aqui, só isso. E com o tempo, meu corpo foi entendendo que abraço não precisa ser armadilha, que carinho pode ser só carinho, que amor não é controle, é cuidado. Do nosso amor nasceram 2 filhos, Murilo e Sara. Quando segurei Murilo no colo pela primeira vez, quase desmaiei de medo. Eu não sabia como ser mãe. Tinha medo de repetir a história, medo de falhar, medo de machucar sem querer. Mas quando ele agarrou meu dedo com a mãozinha pequena, senti que Deus estava me dando chance de começar do zero. Com Sara, foi diferente. Ela nasceu risonha, se jogava no meu colo sem pedir licença. E cada vez que ela ria alto, um pedaço da minha dor se desfazia. Educar os 2 foi meu maior desafio. Eu me esforçava para ser presente, para estar em cada detalhe, mesmo com o medo sempre rondando. Muitas vezes, eu travava quando precisava dar carinho. Mundinho me ajudava. Dizia: Maria, eles só querem mãe, não querem passado. E isso me libertava. O tempo passou, meus filhos cresceram, seguiram caminho. Murilo virou engenheiro, Sara professora. Eu via neles a esperança de tudo que me foi negado. Cada conquista deles era como se fosse minha também. E quando eles diziam que sentiam orgulho de mim, eu chorava escondida, porque eu sabia o quanto tinha custado chegar até ali. E aqui, eu quero lhe dizer uma coisa. Se você ainda duvida que pode amar depois de tanto sofrimento, não desista. O amor verdadeiro existe, mas ele não chega gritando. Chega devagar, feito chuva fina que molha a terra dura até fazer brotar. E se essa história está mexendo com você, lembre de se inscrever nesse canal e compartilhar nos comentários se já viveu algo parecido, ou se já duvidou do amor e depois encontrou. Porque quando você escreve, você também ajuda a curar outra pessoa que lê, ainda que tardia, para enfrentar meus fantasmas. Agora, eu moro num sítio simples, no interior de Minas, com meu marido Mundinho, que ainda hoje me chama de Maria, como se fosse a primeira vez. Temos uma casa pequena, pintada de branco, com varanda que range quando o vento passa. No quintal, galinhas fazem barulho o dia inteiro e cachorro late para qualquer passarinho que ousa pousar na cerca. Às vezes, fico sentada na cadeira de balanço, olhando para o horizonte, e me lembro da menina que eu fui. Aquela que carregava lata d'água na cabeça, que tinha joelho ralado e sonho pequeno, mas que acabou presa em segredo maior que ela. A lembrança não some. Até hoje, quando escuto barulho de porta rangendo, meu coração aperta. Até hoje, quando vejo um homem de olhar duro, sinto calafrio. Cicatriz não se apaga, ela só muda de lugar. Mas aprendi a viver com ela. Aprendi a transformar ferida em história. E é isso que eu faço agora. Falo porque descobri que a voz é a maior arma contra o silêncio que me prendeu por tanto tempo. Meus filhos já estão criados. Murilo virou engenheiro, Sara é professora. Cada um construiu sua casa, sua vida. Mas eles nunca deixaram de ser meus meninos. Quando vêm me visitar, trazem os netos. E aí a casa vira festa. Criança correndo, cachorro no meio, panela de feijão borbulhando no fogo. Nessa hora, eu respiro fundo e agradeço. Porque a maior vitória que eu tive não foi só sobreviver. Foi quebrar corrente. Foi não deixar que a dor virasse herança. Os netos sobem no meu colo e pedem história. Às vezes querem ouvir sobre Mundinho quando era novo, outras vezes querem saber como era a vida sem televisão, sem celular. Eu conto, mas as histórias mais pesadas eu guardo para quando eles crescerem. Porque criança não precisa carregar fardo de adulto. Só que, dentro de mim, eu sei que um dia vou entregar para eles essa história completa, escrita nos meus cadernos. Porque ninguém merece viver enganado. Eles precisam saber que a avó deles sofreu sim, mas também venceu. A velhice me ensinou uma coisa bonita. A gente não precisa perdoar para seguir. Muita gente acha que perdão é obrigação, mas não é. Eu não perdoei ele. Nunca vou perdoar. Não perdoei minha mãe também, porque ela escolheu não me ouvir quando eu mais precisei. Mas aprendi a me perdoar. Essa foi a parte mais difícil, olhar no espelho e dizer: você era criança, Maria. Você não tinha culpa de nada. Foram décadas até eu acreditar nisso. De verdade. Eu carrego comigo os cadernos que escrevi.
Estão guardados numa caixa de madeira embaixo da cama. São folhas amareladas, cheias de rabisco, lágrimas secas, letras tortas. Às vezes releio e me sinto de volta ao passado. Outras vezes fecho rápido porque dói demais. Mas sei que é importante manter, porque ali está registrada minha luta, minha verdade. E verdade é coisa que não pode ser enterrada. Ainda sonho com o rio. Às vezes acordo de madrugada suada, com o som da água batendo nas pedras. Mas agora, quando sonho, eu não tô mais presa. Eu tô em pé, na beira da margem, olhando a correnteza passar e não sinto medo. Só sinto respeito pela água que levou parte de mim, mas que também me ensinou a não desistir de nadar. Eu sei que essa minha história não é só minha. Muita gente por esse Brasil viveu coisa parecida. Gente que carrega segredo atravessado na garganta, gente que nunca foi acreditada, gente que precisou fingir para sobreviver. E é por isso que eu falo. Não é para reabrir ferida, é para mostrar que até cicatriz feia pode ser sinal de sobrevivência. Hoje, quando os vizinhos vêm aqui em casa e a gente senta na varanda para prosear, eu sinto alegria de ser ouvida. Não tenho mais vergonha, não tenho mais medo. Se alguém me pergunta de onde vem tanta força, eu digo, vem da dor, porque a dor pode derrubar, mas também pode erguer quando a gente decide não deixar que ela seja o fim. E é isso que eu quero deixar para você que me escuta. Agora, se essa história mexeu com você, se trouxe lembrança ou se acendeu coragem, não guarde só para você. Se inscreva aqui no canal, porque cada inscrição ajuda essa voz a chegar em mais pessoas que estão precisando ouvir que não estão sozinhas. Mas eu peço mais. Deixe aqui nos comentários sua história, ou pelo menos o que você sentiu ouvindo a minha. Pode ser uma frase curta, pode ser um desabafo, pode ser até silêncio transformado em palavra. Porque quando a gente compartilha, Ashtimon Simsori, gente cria comunidade. E comunidade cura. Quero que você sinta que não tá só. Aqui é lugar de acolhida, de escuta, de troca. Não importa se sua dor é diferente da minha. Toda dor merece voz. E toda voz merece ser ouvida. Então, se essa narrativa te tocou, diga o que aprendeu com ela. Diga se ela te trouxe alguma luz. Diga se ela te fez lembrar que você ainda tem valor. Porque sua participação não é só comentário, é grito de existência. Eu encerro dizendo que hoje, apesar das cicatrizes, eu sou feliz. Feliz do meu jeito, simples, quieta, olhando o pôr do sol no quintal, ouvindo o canto do galo, rindo com meus netos. A vida me negou muita coisa, mas me deu outra chance. E eu agarrei. Se você ainda espera pela sua, não desanime. Ela vem, mesmo que demore. Vem quando você menos espera. E quando vier, lembre-se, sua voz tem poder. Nunca mais se cale.